Você já sentiu que está tentando tudo? Orando, trabalhando, insistindo, batendo em todas as portas possíveis, mas parece que certas portas simplesmente não se abrem? E ao mesmo tempo, você vê pessoas que fazem menos esforço aparente, mas que entram em oportunidades que mudam completamente suas vidas, oportunidades que parecem cair do céu, portas que se abrem sem empurrar. Isso não acontece por acaso, e não é sorte. Napoleon Hill passou décadas estudando esse fenômeno. Ele entrevistou 500 das pessoas mais bem-sucedidas da América e chegou a uma conclusão profunda. Existem portas que nunca se abrem pela força, pelo desespero ou pela pressa. Elas só se abrem quando a mente está alinhada com algo maior. Quando você está em sintonia com a inteligência infinita, quando você está em harmonia com Deus. A Bíblia confirma esse princípio em Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Existe uma porta que só Deus abre, e quando Ele abre, ninguém pode fechar. Mas o que quase ninguém ensina é que essa porta não responde ao quanto você luta por fora. Ela responde ao que está acontecendo dentro da sua mente. Prosperidade não começa na oportunidade. Começa no alinhamento mental e espiritual que permite que a oportunidade te encontre. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller e centenas de outros nomes que moldaram a história. Ele queria descobrir os princípios invisíveis que governavam essas histórias de sucesso. E ele descobriu algo profundo. Toda realização começa na mente, mas a mente humana, quando opera sozinha, é limitada. Quando ela se conecta à inteligência infinita, que ele também chamava de Deus, ela se torna um canal de soluções, ideias, oportunidades e direção. É aí que a porta certa aparece. Não a porta que você escolheu, mas a porta que transforma o seu destino. Napoleon Hill ensinava que prosperidade verdadeira é resultado de alinhamento. É quando você está no lugar certo, com a mentalidade certa, no tempo certo. E isso não se constrói correndo atrás de todas as portas. Se constrói aprendendo a reconhecer e se preparar para a porta que só Deus abre. A Bíblia mostra esse padrão em Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode planejar, trabalhar, se esforçar, mas a porta final é aberta por uma mão que não é a sua. Aqui está a verdade que vai mudar sua perspectiva. Existe um motivo espiritual pelo qual certas portas não se abrem antes da hora. Deus não está atrasando você. Ele está preparando sua mente para sustentar o que vem depois da porta, porque oportunidades sem preparo destroem mais do que constroem. Prosperidade sem maturidade vira peso, medo e perda. Por isso, antes de abrir a porta externa, Deus trabalha profundamente na porta interna da sua mente. Napoleon Hill observou que os mais prósperos não forçavam o caminho. Eles desenvolviam clareza mental, fé inabalável, propósito definido e disciplina emocional. Eles aprendiam a ouvir a intuição, aprendiam a esperar sem desistir, aprendiam a agir sem ansiedade. Isso criava uma sintonia invisível com a oportunidade certa. E quando essa sintonia estava completa, a porta aparecia no momento exato. E aqui está algo importante. Quando Deus abre uma porta, você não precisa empurrar. Você sente paz, você sente clareza. Não é uma porta que te esgota, é uma porta que te expande. Não nasce do medo de perder, mas da certeza interior de que aquilo faz sentido. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Elas confundem espera com rejeição. Confundem silêncio divino com abandono. Confundem portas fechadas com fracasso pessoal.
E por não entenderem o processo, desperdiçam energia tentando arrombar portas que nunca foram feitas para elas. Gastam anos batendo na porta errada. Insistem em caminhos que drenam, que esgotam, que nunca geram fruto. Napoleon Hill chamava isso de esforço mal direcionado. A Bíblia chama de trabalhar em vão. É quando você está fazendo muita coisa, mas nada está alinhado. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece parado. Nada flui, nenhuma porta se abre. Mas silêncio não é ausência de movimento. Muitas vezes é preparação profunda. É Deus ajustando sua visão para que você reconheça a porta certa quando ela aparecer. É Deus quebrando padrões mentais que te fariam sabotar a bênção. É Deus te ensinando a confiar, porque a porta certa exige uma mente que confia mais do que controla. Deixa eu te contar a história de José, que ilustra perfeitamente esse princípio. José era o filho amado de Jacó. Desde jovem, Deus lhe dava sonhos proféticos, mostrando que ele seria uma autoridade, que ele governaria. José acreditava nesses sonhos completamente. Mas havia um problema. José tinha 17 anos e era emocionalmente imaturo. Ele contava os sonhos de forma arrogante, exibia-se, provocava os irmãos. Tinha o chamado certo, mas a postura errada. Tinha a promessa divina, mas não o caráter para sustentá-la. Se Deus tivesse aberto a porta do palácio naquele momento, José teria se tornado um tirano. O poder teria corrompido ele. José precisava ser quebrado antes de ser exaltado. Os irmãos, cansados da arrogância de José, jogaram ele em um poço vazio no deserto. Ali, sozinho, com fome, com medo, José enfrentou a primeira morte, a morte da ilusão de controle. Os irmãos venderam José como escravo. Ele foi levado para o Egito acorrentado, humilhado, despido de tudo que o definia. E ali começou o processo mais importante da vida dele. Deus estava fechando todas as portas que José queria abrir, porque nenhuma delas levava ao verdadeiro destino dele. José foi vendido para Potifar, um oficial do faraó. E mesmo como escravo, José começou a trabalhar com excelência. Não porque alguém estava vendo, mas porque algo dentro dele estava mudando. Potifar o promoveu a administrador de toda a sua casa. Mas então veio outro teste. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidas vezes. José recusou, manteve sua integridade e, como recompensa, foi acusado falsamente e jogado na prisão. Prisão! Depois de fazer tudo certo, depois de ser íntegro. E ali, José enfrentou a tentação mais perigosa, a amargura, mas algo estava profundamente diferente nele. José estava maduro, confiante, em paz, mesmo no lugar mais improvável. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 funcionários do faraó. Um foi restaurado. José pediu que ele se lembrasse dele. O homem prometeu. E esqueceu completamente. 2 anos se passaram. José continuava preso, aparentemente esquecido. Mas Deus não estava atrasado. Estava alinhando circunstâncias invisíveis. Um dia, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. De repente, o copeiro se lembrou de José. José foi tirado da prisão, interpretou o sonho e, em um único dia, foi promovido de prisioneiro a governador do Egito. 13 anos desde o poço até o palácio. 13 anos de Deus trabalhando a mente, o caráter e a maturidade de José. E quando a porta certa finalmente se abriu, José não precisou empurrar. Ela se abriu sozinha. E quando José recebeu o poder, ele não usou para vingança. Ele usou para salvar nações, inclusive a família que o havia traído, porque a mente dele estava pronta, o caráter estava alinhado. Se José tivesse entrado no palácio aos 17, teria destruído tudo, mas aos 30, salvou tudo. A diferença? A porta que só Deus abre, no tempo que só Deus conhece. Agora a história que Napoleon Hill estudou de perto. Thomas Edison.
e a porta que parecia nunca se abrir. Edison teve apenas 3 meses de educação formal. Seus professores disseram que ele era confuso demais para aprender. Foi expulso da escola. Quando jovem, tentou entrar na indústria do telégrafo. Foi rejeitado repetidas vezes. Foi demitido de vários empregos por fazer experimentos em horário de trabalho. Mas algo estava acontecendo dentro da mente de Edison que ninguém via. Ele estava desenvolvendo o que Napoleon Hill identificaria como fé aplicada. Convicção mental inabalável de que estava destinado a criar algo significativo. Edison criou um dispositivo de voto eletrônico. Levou para o Congresso cheio de esperança. Rejeitaram. Porta fechada. Ele tentou outras invenções. Algumas falharam completamente. Perdeu dinheiro. Perdeu tempo. As pessoas o chamavam de sonhador impraticável. Mas Edison não estava tentando arrombar portas. Estava se preparando. Cada falha ensinava algo que o sucesso nunca ensinaria. E então veio o projeto da lâmpada elétrica. Ninguém acreditava que era possível. Especialistas diziam que era impossível. Edison testou mais de 1000 materiais diferentes para o filamento. 1000 tentativas. 1000 portas que não se abriram. Napoleon Hill perguntou pessoalmente a Edison como ele conseguiu persistir. Edison respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas que não funcionam. Cada porta fechada me aproximava da porta certa. E, finalmente, a porta se abriu. Edison encontrou o filamento certo. A lâmpada acendeu e permaneceu acesa. O mundo mudou naquele momento. Mas a mudança não começou quando a lâmpada acendeu. Ela começou anos antes, quando Edison aprendeu a confiar no processo de portas fechadas que o direcionavam para a porta certa. Agora, uma história mais recente de uma empresária brasileira. Ela tinha construído uma empresa de comunicação ao longo de 10 anos. Clientes importantes, faturamento estável, reconhecimento no mercado. Até que veio uma crise econômica severa. Em 6 meses, perdeu 70% dos clientes. Teve que fechar o escritório. Perdeu contratos que levou anos para conquistar. E o pior, perdeu a confiança em si mesma. Ela passava noites pensando: onde eu errei? Por que Deus fechou todas as portas? Durante meses, tentou reconstruir o modelo antigo. Bateu em todas as portas conhecidas. E cada porta permanecia fechada. Um dia, esgotada, ela parou de bater em portas e começou a orar diferente, não pedindo para Deus abrir as portas que ela queria, mas pedindo para Deus mostrar a porta que ele queria abrir. Ela começou a ler Napoleon Hill e algo começou a mudar dentro dela. Percebeu que estava tentando reconstruir algo que Deus estava tentando transformar. Durante essa pausa, começou a conversar com pessoas diferentes, a estudar mercados que nunca tinha considerado. E em uma conversa casual, surgiu uma ideia completamente nova. Um modelo que conectava comunicação com impacto social. Ela me disse: eu senti paz. Mesmo sem certeza se ia funcionar, eu sentia paz. E entendi que aquela era a porta que Deus estava tentando me mostrar o tempo todo. Ela começou pequeno. Testou o modelo, e as portas começaram a se abrir sem esforço. Clientes apareciam sem ela correr atrás. Parcerias se formavam naturalmente. 2 anos depois, ela construiu algo 3 vezes maior e infinitamente mais significativo. Hoje, ela diz que a crise foi redirecionamento divino. Deus fechou todas as portas antigas para abrir uma porta nova que ela nunca teria visto se estivesse ocupada empurrando as portas erradas. Agora, antes de continuar, eu quero saber algo. De onde você está assistindo este vídeo? Comenta aqui embaixo sua cidade ou país. Quero ver até onde essa mensagem sobre a porta que só Deus abre está alcançando pessoas. Comenta agora. Como você sabe se está se aproximando da porta que só Deus abre? Existem sinais claros. Primeiro sinal: certas portas começam a se fechar sem esforço seu.
O que antes parecia oportunidade deixa de fazer sentido. E em vez de desespero, você sente uma paz estranha. Isso não é perda, é direcionamento divino. Segundo sinal, você sente paz mesmo sem ver a porta abrir. Uma paz profunda que diz: eu não sei quando, mas sei que vai acontecer. Isso é alinhamento. Terceiro sinal, sua intuição fica mais aguçada. Você percebe sinais sutis, conversas no momento certo, ideias que surgem do nada, coincidências que não são coincidências. Quarto sinal, você para de forçar. A ansiedade diminui, a pressa perde força. Você continua agindo, mas sem desespero. Isso é cooperação com o divino. Quinto sinal, você para de se comparar. Você entende que cada pessoa tem uma porta diferente. Você celebra a vitória alheia sem sentir que perdeu algo. Sexto sinal, certas pessoas e oportunidades novas aparecem naturalmente. É como se fossem atraídas. Isso acontece quando sua frequência mental muda. Sétimo sinal, você desenvolve gratidão antecipada. Você agradece pela porta que ainda não se abriu, mas que você sabe que está a caminho. Essa é a fé que move montanhas. Mas o que bloqueia a porta? Não porque Deus não quer abrir, mas porque a mente ainda não está pronta. Primeiro bloqueio, ansiedade constante. Ansiedade cria ruído interno, e ruído impede direção clara. Deus fala com clareza, mas a mente agitada não consegue ouvir. Segundo bloqueio, insistir em portas erradas. Quando você se apega a um caminho só porque investiu tempo nele, você resiste ao caminho que Deus está tentando mostrar. Às vezes, soltar a porta errada libera a porta certa. Terceiro bloqueio, comparação constante. Quando você olha demais para a porta do outro, você perde de vista a sua. A porta que Deus abre para você é personalizada. Quarto bloqueio, medo de perder o controle. Você quer que Deus abra a porta, mas quer ditar qual, quando e como. Isso não é fé, é tentativa de controle disfarçada de oração. Quinto bloqueio, falta de perdão consigo mesmo. Você se pune por portas que tentou abrir no passado e não funcionaram. Enquanto não se perdoar, sua mente não consegue enxergar o caminho certo agora. E se essas mensagens sobre a porta que só Deus abre e os princípios de Napoleon Hill, aplicados à prosperidade espiritual, estão transformando sua forma de enxergar a vida, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos ajuda a manter a produção desses vídeos semanais sobre fé prática, mente alinhada e prosperidade com propósito que poucos canais trazem. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Qualquer valor já faz diferença e nos permite continuar levando essas verdades transformadoras para mais pessoas que estão esperando pela porta certa. E se você quiser apoiar de forma pontual, pode usar o Valeu Demais aqui embaixo. Agradecemos de coração cada um que decide apoiar essa missão. Você faz parte dessa corrente de transformação espiritual. Como você alinha sua mente para reconhecer a porta que Deus está preparando? Napoleon Hill mapeou esse caminho. A Bíblia confirma. Primeiro passo, aquiete sua mente diariamente. Prosperidade nasce na clareza. Tire 10 minutos por dia em silêncio, sem celular, sem distração. Apenas você e Deus. Segundo passo, pare de bater em todas as portas. Escolha sabedoria em vez de desespero. Foque em alinhar sua mente primeiro. A porta certa vai se mostrar quando você parar de correr. Terceiro passo, fortaleça sua fé diariamente. Não como pedido desesperado, mas como certeza tranquila de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Quarto passo, ajuste sua intenção. Não é apenas o que você quer, mas por que você quer. Quando sua intenção está alinhada com um propósito maior, a porta certa reconhece você. Quinto passo, pratique gratidão antecipada. Agradeça pela porta que ainda não se abriu. Isso alinha sua mente com a frequência da fé.
Sexto passo: observe os sinais. Deus envia sinais, conversas, ideias, pessoas. Preste atenção. A porta grande começa com sinais pequenos. Sétimo passo: solte o que precisa ser solto. Portas antigas, pessoas que não fazem mais sentido, caminhos que drenam energia. Você não pode atravessar uma porta nova carregando o peso de portas velhas. Oitavo passo: haja com fé, não com medo. Quando a porta começar a se abrir, você vai sentir. E quando sentir, atravesse. Não espere ter todas as respostas. Agora faça algo comigo. Vai levar 2 minutos. Primeiro, respira fundo 3 vezes. Inspira pelo nariz contando até 4. Segura por 3 segundos. Solta pela boca contando até 6. Faz isso 3 vezes agora. Agora, com os olhos abertos ou fechados, você vai repetir 3 declarações, sentindo cada palavra. Primeira declaração: eu confio na porta que Deus vai abrir para mim. Repete 3 vezes devagar. Segunda declaração: eu solto as portas erradas e me preparo para a porta certa. Repete 3 vezes. Terceira declaração: eu estou alinhado com a prosperidade que Deus preparou para mim. Repete 3 vezes. Agora, respira fundo mais uma vez. Observe como você se sente agora. Algo mudou. Sua mente está mais calma, mais alinhada, e é nesse estado que a porta certa começa a se revelar. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe um like agora. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem para muito mais pessoas que estão cansadas de bater em portas erradas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui não é só mais um canal de motivação. Aqui nós falamos sobre fé prática, prosperidade com propósito e os ensinamentos de Napoleon Hill aplicados à espiritualidade real. Toda semana tem conteúdo novo. Clica agora, inscrever, ativar o sininho. Agora escreve nos comentários: eu confio na porta que Deus vai abrir. Não escreve só por escrever. Escreve como uma declaração espiritual, como um alinhamento interno. Porque quando você escreve, você firma uma intenção no plano espiritual. Escreve agora: eu confio na porta que Deus vai abrir. Talvez você tenha chegado aqui cansado de bater em portas que não se abrem. Mas o que você recebeu hoje não foi apenas uma mensagem. Foi uma revelação espiritual. A revelação de que existe uma porta que só Deus abre. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Mas essa porta não responde à força. Ela responde ao alinhamento. Não responde à pressa. Ela responde ao preparo interno. Napoleon Hill descobriu que os mais prósperos não forçavam o caminho. Eles se alinhavam com a inteligência infinita. Eles confiavam no processo invisível que precede toda manifestação visível. A Bíblia confirma: sempre existe um período de portas fechadas antes da porta certa se abrir. Sempre existe preparação invisível antes da manifestação visível. E você está nesse período agora. Não porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele está alinhando algo maior. Não porque você não é digno, mas porque você é tão valioso que Ele não vai abrir a porta certa antes de você estar preparado. Talvez essas portas fechadas sejam proteção. Proteção contra oportunidades que te levariam para longe do seu verdadeiro destino. E talvez o silêncio não seja a ausência de Deus. Talvez seja o som de Deus trabalhando nos bastidores. Então pare de lutar contra as portas fechadas. Cada porta que se fecha te aproxima da porta que só Deus pode abrir. E quando essa porta se abrir, e ela vai se abrir, você vai entender por que nenhuma outra funcionou antes. Se esta mensagem tocou você, compartilha ele agora. Manda no WhatsApp para aquele amigo que está cansado de bater em portas. Posta no seu Stories. Porque às vezes, entender que existe uma porta certa preparada por Deus é tudo o que separa alguém da desistência ou da perseverança. Se inscreve no canal,
ativa o sininho, deixa seu like. E escreve nos comentários: eu confio na porta que Deus vai abrir. Eu leio todos os comentários e oro por cada pessoa que está esperando pela porta certa. Confie no tempo de Deus. Pare de forçar as portas erradas e prepare sua mente para atravessar a porta que só Ele pode abrir. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada. Que a porta certa se abra no momento perfeito. Você não está atrasado. Você está sendo preparado.